Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de um exercício de Química do concurso para técnico em Química realizado pela Consuplan. Com receio de seu filho desidratar, uma mãe recorre à velha receita do soro caseiro, que só deve ser usada em caso de urgência. Para 1 litro de água, 1 colher de café de sal com 3,5 gramas de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, 1 colher de sopa de açúcar, 20 gramas de sacarose, C12H22O11. Essa é a fórmula molecular da sacarose. Indique a quantidade de matéria total do soro caseiro. Aí temos aí as alternativas. Observe o seguinte, o exercício quer que a gente diga qual é a quantidade de matéria total do soro caseiro, ou seja, o número de mols, tá bom? Quantidade de matérias é igual a número de mols. Então, nós temos aqui, nas alternativas, tudo em mol, mol e assim por diante, tá bom? Então, quantidade de matéria é número de mol. Agora é o seguinte, não é apenas a quantidade de matéria que nós temos, por exemplo, do cloreto de sódio ou do açúcar, e sim do cloreto de sódio, mais o açúcar e mais a água, tá bom? Porque os três juntos aí formam o soro caseiro. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que saber são as fórmulas moleculares. A gente tem aqui, a água. A gente sabe que a fórmula molecular da água é igual a H2O, certo? H2O. A gente sabe que a fórmula molecular agora do sal, a fórmula molecular é NaCl. E sabemos também que a fórmula molecular para o açúcar, vamos colocar aqui, é igual a C12H22O11. Bom, desses aqui, apenas o açúcar estava no exercício, porque o sal, cloreto de sódio, ele é bem simples, então a gente tem que saber que a fórmula molecular dele é NaCl, tá bom? De 1 para 1. E temos que saber também que no caso da água é H2O, tá? Aí não fala também que a fórmula molecular da água é H2O. Só vai falar do açúcar, que é um pouquinho mais complexa, tá? Aí, olha só o que a gente pode fazer agora. Com a fórmula molecular, a gente consegue descobrir qual que é a massa atômica e a massa molecular. A massa atômica é uma massa que você vai procurar lá na tabela periódica e vai encontrar. Por exemplo, o Na, ele vai ter a seguinte massa. Se você for lá na tabela, você vai encontrar que é de 22,9 unidades de massa atômica. Então aqui a gente vai colocar 23 unidades de massa atômica ou gramas por mol. Nesse caso aqui eu vou colocar gramas por mol, tá bom? Porque senão depois eu vou ter que converter tudo e normalmente o pessoal gosta de utilizar em grama por mol. Quando a gente fala grama por mol, é que eu estou passando de unidade de massa atômica, ou seja, eu estou pegando um sódio e multiplicando por 1 mol de sódio. Então aqui eu não estou falando de apenas um átomo de sódio, sim de 1 mol de sódio. Então temos 23 gramas de sódio em 1 mol de sódio, beleza? Então vamos lá, agora vamos fazer a mesma coisa para o cloro. O cloro é 35,5 gramas por mol. Então agora a gente vai fazer a soma para encontrar a massa molecular. A gente faz a soma das massas atômicas. Então você faz 35,5 mais 23 e a gente tem 58,5. Então 58,5 gramas por mol, ou a gente pode reescrever assim, 55 gramas em 1 mol é a massa molecular aí que a gente, ou a massa molar que a gente tem aí do NaCl, tá bom? Do cloreto de sódio. Agora, para descobrir quantos mols eu tenho de cloreto de sódio, o que eu faço? Um cálculo bem simples. Observe o seguinte, 58,5 gramas eu teria em 1 mol, certo? Certo. Mas eu tenho 1 mol de cloreto de sódio? Não. O exercício diz que eu tenho 3,5 gramas de cloreto de sódio. Se eu tenho 3,5 gramas de cloreto de sódio, quantos mols eu vou ter? Entenderam?
Então, é assim que a gente vai fazer esse exercício. Então, vamos fazer tanto para o sal, como para o açúcar, quanto para a água. Encontramos a quantidade de mol que a gente tem no sal, no açúcar e na água, a gente soma essa quantidade e vai dar uma das alternativas, beleza? Então, vamos lá, ó. Essa regrinha de 3 eu vou fazer direto. 3,5 vai multiplicar por 1, 3,5 multiplicado por 1 e depois dividir esse valor por 58,5, tá? Vai ser o resultado da nossa regra de 3, vai ser 0,059. Então vamos colocar aqui, ó, 0,059. O que? Mol, certo? X é igual a 0,059 mol de NaCl, tá bom? Vamos colocar aqui, de NaCl. Agora, vamos partir para o próximo exercício. Não é o próximo exercício, mas é a próxima substância, né? No caso, o açúcar. O açúcar a gente tem C12, olha só, C12. Temos hidrogênio igual a 22, é a quantidade de hidrogênios, e oxigênio igual a 11 aqui na molécula. Agora, vai multiplicar a quantidade pela massa deles. O carbono é 12, 12 vezes 12 dá 144. O hidrogênio é 1, então vai dar 22 mesmo. E o oxigênio vão ser 16. 11 vezes 16 vai ser 176. Tá, tudo isso em grama por mol. A gente vai somar todos eles. 176 mais 22 mais 144. O resultado, 342 gramas por mol. Beleza? Então, ó, temos aqui 342 gramas em 1 mol de açúcar. Mas e nesse caso do exercício, nós temos 1 mol de açúcar? Não sei. Vamos lá olhar, ó. O exercício diz o seguinte: nós temos 20 gramas de açúcar, que é uma quantidade menor do que 341 gramas. Se é uma quantidade menor, significa que a gente vai ter menos do que 1 mol, certo? Em 342 gramas, nós tínhamos 1 mol. Em 20 gramas, quantos mols nós vamos ter? Vai ser uma quantidade menor, mas eu ainda não sei a quantidade, então eu digo que são X mol. Agora a gente vai fazer o mesmo cálculo, regrinha de 3. 20 vezes 1 e depois vamos dividir esse valor por 342. O resultado vai ser 0,058. X é igual a 0,058 gramas por mol, certinho? Não, opa, tá errado, estou viajando. 0,058 mol, tá? A gente encontrou o valor de X que está aqui. Mol de quê? De açúcar ou de sacarose, tá bom? Vou colocar aqui de sacarose. Então, beleza. Já encontrei a quantidade de mol da sacarose, que é o nosso açúcar. Já encontrei a quantidade de mol do sal, que é o NaCl, nesse caso, o cloreto de sódio. E agora vamos para a água. A água está um pouquinho diferente aqui nesse exercício, porque ela diz o seguinte: para 1 litro de água. Então, a gente vai ter que saber aí algumas coisinhas. Primeiro, 1 litro, pessoal, é igual a gente falar 1000 ml. Tá? Primeira coisinha que a gente tem que saber. 1 litro é igual a 1000 ml. Beleza. 1 ml é equivalente a 1 grama. Então, se eu tenho 1 ml de água, eu tenho 1 grama de água. Se eu tenho 5 ml de água, eu tenho 5 gramas de água. Se eu tenho 50 ml, 50 gramas. E assim por diante, beleza? Eu sei que eu tenho quantos... olha só, observe o seguinte. Nos outros casos, a gente dizia o seguinte: o sal, eu tinha 58,5 gramas em 1 mol. Isso eu não tirei do exercício. Isso eu tirei, ó, eu estou falando dessa observação aqui, ó. 58,5 gramas eu tinha em 1 mol do sal, certo? Isso eu tirei da onde? Da tabela periódica. Eu peguei a fórmula molecular, calculei, né? Na verdade, eu peguei a fórmula molecular, calculei as massas atômicas, a soma das massas atômicas deu a massa molecular. A partir dessa massa molecular, eu peguei qual era a massa que o exercício dizia que eu tinha e descobria, né, qual que era aí o número de mol. Nesse caso da água, ele não diz qual é a massa de água que a gente tem,
mas ele diz que tem 1 litro de água. E a gente sabe que 1 litro é equivalente a 1000 ml. A gente sabe que 1 ml é equivalente a 1 grama. Então, 1000 ml é equivalente a quantas gramas? 1000 ml é equivalente a 1000 gramas. Certinho? Eu tenho a massa, eu tenho a forma molecular da água, que é H2O. O oxigênio ele tem massa de 16 unidades de massa atômica, ou gramas por mol, tá? Mais 2 átomos de hidrogênio. Cada hidrogênio tem a massa de 1, então vai dar 2 mais 16, que vai dar 18 gramas por mol. Essa daí é a massa molecular da água, tá bom? Ou massa molar da água. Então eu tenho aqui 18 gramas de água em 1 mol de água, certo? Agora, eu tenho 18 gramas? Não, eu tenho 1000 gramas. Eu descobri que tenho 1000 gramas a partir dessas relaçõezinhas que a gente fez aqui em cima, tá, pessoal? Que 1 litro, que é o que o exercício me deu, são 1000 ml. E eu sei que 1 ml equivale a 1 grama. Se eu tenho 1000 ml, eu tenho 1000 gramas, tá bom? Dava para fazer por regrinha de 3 aí essas relações, mas como é bem simplesinho, também dá para fazer direto, beleza? Só pela lógica. Então, ó, 18 gramas de água a gente tem em 1 mol. Agora eu tenho 1000 gramas de água. Vai dar um valor bem maior do que 1 mol, certo? Então vamos lá. Qual é esse valor? 1000 vezes 1 e depois vamos dividir por 18. X vai ser igual a 1000 dividido por 18, né? 1000 dividido por 18 é igual a 55,55. 55,55 mols de água. Beleza. Agora o exercício ele quer o quê? Que a gente some a quantidade de mols de água mais a quantidade de mols de sal mais a quantidade de mols de açúcar, certo? Então vamos lá. 55,55 mais 0,059 mol de açúcar mais 0,058 mol de sacarose. O resultado vai ser igual a 55,67. 55,67 é a quantidade de mols total aí que a gente vai ter quando a gente fizer a soma aí da quantidade de mols da água, do sal, tá? E do açúcar também. 55,67 mols a gente encontra aí no exercício letra A, 55,67, bem em cheio, né? Certinho. Então é isso daí, pessoal. Esse é um exercício aí legal de química, um exercício bem interessante aí que a Consulplan fez no concurso de técnico em química. Bom, se você gostou dessa videoaula, da resolução desse exercício, então dê um joinha aí nesse vídeo, porque ajuda na divulgação do vídeo e ajuda também um pouquinho aí na divulgação do canal. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito, para que você possa receber mais videoaulas assim como essa. E caso você tenha gostado muito dessa videoaula, divulgue esse vídeo em suas redes sociais, porque ajuda aí a divulgar o nosso trabalho, beleza? Um forte abraço e até o nosso próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.